Vamos lá, pessoal? Então, o que são ângulos notáveis? Tá? Presta atenção que essa parte é a parte mais importante aqui da aula, beleza? Então, o que são ângulos notáveis? Então, na trigonometria no triângulo retângulo, nós trabalhamos basicamente com esses três ângulos aqui, ó. O ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. É muito importante você saber montar essa tabela aqui, ó, porque na prova, muitas das vezes, não é dada essa tabela. Então você já tem que saber ela de cabeça, beleza? Como é que eu faço isso? Primeira coisa, é só você colocar aqui em cima, ó, na ordem crescente, 30, 45 e 60. Depois você coloca aqui, ó, seno, cosseno e tangente. Tem que ser nessa mesma ordem, tá? Próximo passo, eu faço o quê? Aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão colocar, ó, 1, 2, 3. Depois o contrário. 3, 2, 1. Próximo passo, vamos colocar a raiz onde não tem 1. Então, aqui tem 1, eu não coloco raiz. Então, aqui não tem 1, ó, eu vou colocar uma raiz. Aqui não tem 1, ó, eu coloco raiz. Aqui, ó, não tem 1, ó, eu coloco raiz. Aqui não tem 1, ó, eu coloco raiz. E aqui tem 1, eu não coloco. Beleza? Próximo passo, divido todo mundo por 2. Então, eu vou dividir, ó, esse aqui, ó, por 2. 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 E esse aqui por 2. Beleza? Então, nós já temos aqui, ó, o seno e o cosseno, ou seja, nossa tabela está quase montada. Como é que eu uso? Assim, ó, seno de 30 graus é quem? 1 sobre 2. Seno de 45 graus é quem? Raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus é quem? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60, 1 sobre 2. Beleza? E como é que eu encontro a tangente? Bom, a tangente se encontra assim, ó. Existe uma fórmula que é a segunda relação fundamental da trigonometria, que fala que a tangente ela é calculada pela razão entre o seno e o cosseno. Ou seja, do jeito que está aqui, ó, eu divido o seno pelo cosseno, vai dar a tangente. Tá? Então, se eu dividir, ó, 1 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, isso vai dar a tangente. Então, ó, funciona mais ou menos assim, ó. Se eu pegar aqui, ó, 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Aí o que é que eu faço aqui, ó? Vamos lá. Eu faço o seguinte, ó, eu corto aqui, ó, esse 2 com esse 2. Sobrou o quê? Sobrou 1 sobre raiz de 3. Aí eu racionalizo, ó, multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Tá? Aí vai dar, ó, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Que a raiz de 9 é quanto, pessoal? É 3. Então vai dar raiz de 3 sobre 3. Então a resposta aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Beleza? Esses dois aqui, ó, eles são iguais. Então quando eu divido um número pelo mesmo número, tipo 2 dividido por 2, 3 dividido por 3, 4 dividido por 4, 10 dividido por 10, vai dar sempre quanto? Vai dar sempre 1. Então raiz de 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 vai dar 1. Beleza? Aqui agora, como é que eu faço? Eu vou dividir, ó, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Isso dá quanto? Vamos lá. Então, vou dividir aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Como é que eu faço aqui? Simples, ó, pessoal. É só eu cortar aqui, ó, raiz de 2. Corto 2 com esse 2. Ficou quanto? Ficou em cima raiz de 3 e embaixo ficou 1. Se eu dividir aqui, ó, raiz de 3 por 1 dá quanto? Raiz de 3. Então, encontramos aqui, ó. Opa. Então, encontramos aqui, ó, a tangente de 60. Então, vamos lá. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3. Beleza? Então, é muito importante saber essa tabela aqui, ó, tá? Saber ou decore ou monte ela. Beleza? Então, vamos lá. Outra coisa, pessoal, é importantíssimo aqui, ó, saber isso daqui, ó. Essa observação aqui, ela fala o seguinte, ó.
eu tenho um triângulo retângulo. Eu tenho esse triângulo aqui. Aqui eu chamei de ângulo alfa e aqui eu chamei de ângulo beta. Esses ângulos aqui são ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Na geometria, quando estudamos, ângulos são complementares, dois ângulos são complementares quando a soma deles vale 90 graus. Então tá aqui, ó, a soma de alfa mais beta dá quanto? Dá 90 graus. Toda vez que isso acontecer, vale essa relação aqui, ó. Qual é essa relação? Ele está falando o quê? Que o seno de um é o cosseno do outro. Tá? Então funciona assim, ó. Imagina aqui que o alfa aqui for 30. Então iria funcionar assim, ó. Seno de 30 graus é igual o cosseno, tá? O cosseno do seu complemento. Quem é o complemento? É o que falta para ele dar 90. Então se eu já tenho 30 para dar 90, falta quanto? Falta 60, né? Então o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Vamos lá na tabela? Então, ó, seno de 30, ó, o seno de 30 aqui, ó, que é 1 sobre 2. Ele está falando que é igual, ó, então o seno de 30 ó, é 1 sobre 2. Ele fala que é igual ao cosseno de 60. O cosseno está aqui, ó. Quem é 60? Esse aqui, ó. Então se eu ligar aqui, ó, vai dar quem? Justamente 1 sobre 2. Beleza? Então é muito importante saber essa relação aqui. Tranquilo? Ou seja, se os ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do seu complemento. Tá? Então vamos lá. Outra coisa, pessoal. Eu montei aqui, ó, 3 triângulos. Tá? Um com ângulo de 30, um com ângulo de 60 e um com ângulo de 45. A partir de agora, nós vamos resolver as questões de razões trigonométricas quando tiver ângulo de 30, 60 e 45, dessa forma aqui que eu vou explicar. Por quê? Porque isso aqui a gente resolve, ó, só olhando as questões, tá? Então, ó, decore isso daqui, ó, beleza? Eu vou explicar, preste atenção. Quando eu tenho um triângulo retângulo que o ângulo é de 30 graus, então você vai fazer o seguinte, ó, anota isso, tudo que está na frente do ângulo de 30, ou seja, cateto oposto a ângulo de 30, ó, esse cara aqui, ó, ele tá, ó, quem é que está oposto a ângulo de 30? É justamente o x. Cateto oposto a ângulo de 30 vale metade da hipotenusa. A hipotenusa é 10, ó. Então o x vale quanto? A metade de 10 vale quanto? 5. Sem fazer cálculo, beleza? Então tudo que está na frente do ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é 10, metade de 10 é 5. Vamos para cá. Ângulo de 60 graus. E agora, quando o ângulo for 60, o que é que eu faço? Vamos lá. Tudo que tiver na frente do ângulo de 60 é o que? É o outro cateto. Quem é o outro? Olha aqui, ó, 4 é o outro cateto, multiplicado por raiz de 3. Então, tudo que está na frente do ângulo de 60 é o outro cateto, anota aí, ó, o outro cateto vezes raiz de 3. Beleza? Simples assim. Próximo. Então, aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo isósceles, que é todo triângulo onde os ângulos aqui, ó, agudos são iguais. Beleza? Então, quando eu tenho um triângulo retângulo isósceles, ou seja, um ângulo de 45, tá? Vocês vão fazer o seguinte, ó, a hipotenusa, o valor da hipotenusa aqui é um dos catetos. Por que um dos? Porque eles são iguais, ó. Se aqui é 5, aqui também, ó, é 5, tá? É um dos catetos, então essa hipotenusa é um dos catetos multiplicado por raiz de 2, beleza? Multiplicado por raiz de 2. Então, repeteco. Cateto oposto ao ângulo de 30, metade da hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo de 60 é o outro cateto vezes raiz de 3. Cateto oposto, quando eu tenho um ângulo de 45, a hipotenusa é o quê? É um dos catetos vezes raiz de 2. Beleza? Fala pessoal, beleza? Eu vou explicar agora para vocês como identificar e usar as razões trigonométrica no triângulo retângulo, tá? Isso aqui é uma dificuldade de muitos alunos, mas isso aqui é bem simples, ó. Se liga. Então, ó, primeiro passo é a base, tá? A base é sempre o ângulo, beleza? Então aqui, ó, com relação a esse ângulo, o que é que eu tenho com relação a esse ângulo aqui, ó? Eu tenho, ó, o meu cateto oposto e eu tenho uma hipotenusa. Então esse 20 aqui, ó, ele é a hipotenusa. E esse x aqui, ó, ele é o cateto oposto, tá? Então, quando eu tenho a hipotenusa e o cateto oposto, nós usamos o que, pessoal? Nós usamos o seno, tá? Então, toda vez que eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, nós usamos o seno. Por quê? Porque o seno é a razão, tá? O seno é a razão do cateto
oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Então vamos lá. Quem é o seno de 30? Então eu tenho aqui, ó, vai ficar seno de 30 graus é igual cateto oposto a ele, que é quanto? Cateto oposto a 30, x, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa é o 20. Tranquilo? Lá naquela tabelinha, o seno de 30 é 1 sobre 2. 1 sobre 2, igual a x sobre 20. Beleza? O que é que eu faço aqui? Simples, ó. É só eu simplificar, ó. Dividir, ó, o 20, dividir ele por 2. 20 dividido por 2 dá quanto? Dá 10. Então vai ficar, ó, aqui fica 1. Então vai ficar, ó, 1 vezes x dá x. 10 vezes 1, ó, multiplicando cruzado aqui, ó, 10 vezes 1 dá 10. Tranquilo? Então eu encontrei o valor do x, tá? E essa aqui, ó, o que é que eu faço? Essa aqui é o seguinte, ó, com relação a esse ângulo aqui, ó, que é minha base, o 60, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, o meu cateto oposto, tá? E eu tenho o cateto adjacente, beleza? Ah, mas a hipotenusa, esse aqui não é hipotenusa não? Não, isso aqui não é hipotenusa, isso aqui é cateto oposto, porque a hipotenusa é esse lado aqui, ó, que ela está sempre oposta ao ângulo de 90 graus, beleza? Então, quando eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente, o que é que eu uso? Eu uso a tangente. Então vai ficar tangente de 60 é a razão do cateto oposto, que é quem? 10 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é o x, tá? Tangente de 60 graus, naquela tabelinha, é quanto, pessoal? Tangente de 60, raiz de 3. Então eu vou substituir aqui por raiz de 3, aí vai ficar 10 raiz de 3 dividido por x. E agora, o que é que eu faço? Simples, ó, é só cortar a raiz de 3 com raiz de 3 aqui, ó, aí ficou 1 aqui, ó. Embaixo disso aqui é 1, tá? Não pode esquecer. E eu multiplico cruzado, ó. X vezes 1 dá x. E 1 vezes 10 dá 10. Então, meu x aqui, ó, vale 10. Beleza? Então, esse triângulo, x é 10, tá? Agora vamos resolver o próximo. Eu tenho aqui, ó, um ângulo de 45 graus. Então, com relação a esse ângulo, o que é que eu tenho? Eu tenho um cateto adjacente, tá? Então, esse aqui é um cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Então, esse 6 aqui, ó, é justamente a hipotenusa, tá? Então, quando eu tenho um cateto adjacente e a hipotenusa, naquelas razões trigonométricas, eu uso o cosseno. Então, vai ficar, ó, cosseno de 45 graus é igual cateto adjacente, que é o x, ó, é esse x aqui, ó, tá? Dividido pela hipotenusa, que é o 6. Eu vou lá na tabelinha, ó, e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 6. E o que é que eu faço aqui, ó? Faço o seguinte, ó, eu divido, ó, o 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3, tá? E depois é só multiplicar cruzado, ó. Aqui ficou 1, ó. Multiplicando cruzado, ó, 1 vezes x dá x, tá ok? E 3 vezes raiz de 2 dá 3 raiz de 2, que é a resposta aqui desse valor x. Tranquilo, pessoal? Então aqui, ó, essas formas aqui, ó, é para usar seno, cosseno e tangente, tá?